Pois é, amigos, então é o seguinte, vamos falar um pouquinho aqui dos países do Oriente Médio, né? O que vem a ser o Oriente Médio? Onde se localiza o Oriente Médio? O Oriente Médio é o oeste da Ásia e pega um pedacinho da África. Alguns dos países do Oriente Médio são os seguintes: Afeganistão, Arábia Saudita, Iêmen, Irã, Iraque, Turquia e Síria. Alguns, tem mais, né? Alguns são esses. Eu quero falar aqui sobre a Síria, que tem a sua capital, que é Damasco. Tudo bem? No livro preto já fala de Damasco, quando Saulo, que depois mudou para Paulo, estava a caminho de Damasco, ele estava na Síria, segundo o relato bíblico, né? Então, a Síria, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é o país do Oriente Médio que mais abriga cristãos. Meus amigos, é o país que mais abriga cristãos no Oriente Médio. Tá? Então, o país que mais abriga cristão no Oriente Médio é a Síria. Lá, 90% dos religiosos são muçulmanos. É um país de origem islâmica. Tudo bem? Então, são islâmicos. Mas, daí tem 10% de pessoas de outras religiões. E dessas outras religiões, engloba também os cristãos. Tá? Para os senhores terem uma ideia, lá na capital da Síria, que é Damasco, tem uma vila de cristãos. Uma vila de igrejas cristãs. Então tem dezenas de igrejas cristãs. Dentre essas tem a Igreja Católica, a Igreja Assembleia de Deus, a Congregação Cristã e outras. Então existem cristãos na Síria, sim. Como querem dizer as pessoas por aí, principalmente os crentes da Congregação Cristã, a qual eu fui membro, né? Diz que não pode ter cristianismo lá, eles têm que fazer tudo escondido. Mentira. Mentira. Eu tenho fontes confiáveis que me passaram todas essas informações que eu já tenho há algum tempo. Só que eu estou esperando o momento certo para fazer um vídeo falando sobre isso. Tentar desmascarar essas mentiras que tem na internet aí sobre a Síria. Tem muita gente, muitos cristãos aqui que acham que aquilo lá é o inferno, que não sei o quê, que matam cristãos, que perseguem cristãos. Tudo mentira. Ah, mas eu vi lá um vídeo lá, eu vi imagens. Tá, e quem garante aos senhores que aquilo lá é real, verídico? Ah, mas eu vi a foto de cristãos sendo queimados em praça pública. Tem uma foto na internet que aparece alguns islâmicos ali e tem alguém pegando fogo, realmente queimando. Não são cristãos, são islâmicos que cometeram roubo e como lá a lei é rigorosa, os islâmicos atearam fogo nos islâmicos que roubaram. Não tem cristão queimando, porque islâmico, lá na Síria, eles não perseguem cristão coisa nenhuma. Isso é tudo mentira, tudo picaretagem, tudo invencionice desses caras. Os caras que querem se dar bem, ficam falando isso aí. Tá? Os senhores pesquisem, vão atrás e vejam se o que eu estou falando é verdade. Os senhores vão se surpreender com o que de costa. Vão ver que essa CCB é uma picaretagem esse troço aí. Então tem o testemunho de um líder da CCB, tá? Que mora na Síria. E ele é do Oriente Médio mesmo. Agora eu não sei se ele é sírio ou ele é do Afeganistão, não sei. Não sei se ele é do Afeganistão, se é sírio, sei lá. Sei que ele mora na Síria, né? E a língua dele original é árabe. Tá bom. Esse cara
eu conheço ele pessoalmente. Tá? Já conversei com ele. Conheci ele pessoalmente. E eu vi um testemunho desse cara, onde ele fala que diz que quando eles começaram a obra da congregação lá na Síria, eles iriam fazer os cultos, né? As reuniões da congregação. E algumas crianças tinham conhecimento de que algumas crianças islâmicas tinham conhecimento de que estava tendo culto. Agora não sei se é culto de jovens, provavelmente, né? Culto de jovens e tal. E as crianças sentiram vontade. Tinham vontade de frequentar esses cultos. Porém, como os pais eram muçulmanos, islâmicos, eles não permitiam que as crianças fossem. O que aconteceu? Diz que quando chegava o momento dessas crianças irem para o culto, Deus dava um sono nos pais das crianças, as crianças iam, os pais dormiam, sentados no sofá, né? Sempre sentados no sofá. As crianças iam para o culto, depois que as crianças voltavam, os pais acordavam. Ou seja, diz que se os pais soubessem desse fato, eles matariam as crianças, porque lá não podem ser cristãos que são mortos, né? Isso é o testemunho do líder na Síria. Aí ele falou isso aqui. E diz que também eles tocavam o órgão no culto, e Deus fechava o ouvido dos vizinhos para que os vizinhos não ouvissem o órgão. Ao mesmo tempo que ele está falando que eles faziam tudo escondido, tudo quietinho, ele vem dizer que tocavam um órgão e Deus fechava o ouvido das pessoas do lado lá, dos islâmicos, para que eles não ouvissem. Olha a contradição do cara. Tudo que tem contradição tem mentira. Não existem duas verdades. Não tem duas verdades, pessoal. Não existem duas verdades. Então, esse cidadão aqui está mentindo. Esse testemunho dele aqui é uma picaretagem. Isso aqui é mentira. Tá? Os senhores que acreditam tanto nesses caras, nesses líderes CCB, o cara está mentindo. Tá? Ele entra em contradição. E tudo que tem contradição tem mentira. Se fosse um julgamento aqui, o cara já caía nessa contradição aqui. Então ele já seria condenado por ter mentido. Então, se ele está vendo esse vídeo, se está vendo, eu estou dizendo ao senhor que o senhor é um mentiroso, picareta. E o senhor sabe que é. Tá? Então, qualquer coisa vem entrar essa situação comigo, né? Porque esse é um testemunho que o senhor deu. O senhor sabe a quem me refiro, né? Então, eu já falei, essas fotos de cristãos sendo assassinados, de filmagem, não sei o que, não são cristãos. Não são cristãos. São próprios muçulmanos. Porque lá é o seguinte, os muçulmanos, os islâmicos, que são rebeldes, né, porque os muçulmanos também têm dissidentes, como as igrejas cristãs têm, como a congregação tem. Tem as dissidentes, as igrejas que saíram dela e não estão mais acolheradas, não estão mais junto com ela. Os islâmicos também têm os dissidentes, tem os grupos dissidentes. E tem grupos de rebeldes que são contra o governo. Então eles ficam se matando. São contra o governo manda o exército combater os rebeldes. Então é islâmico contra islâmico. A guerra, o problema na Síria e nos outros países também lá do Oriente Médio, né? É islâmico contra islâmico, não é islâmico contra cristão, que nem querem dizer. Que estão perseguindo, estão matando, não, nada disso. Lá existe a pena de morte. Claro, se o cristão for lá e cometer um crime, ele pode sofrer a pena de morte. Se o islâmico comete um crime, ele pode sofrer a pena de morte. Lá não é religião, pessoal. Não é religião. É político o negócio. Não tem nada a ver com religião. Lá, a vila dos cristãos lá é sossegada, ninguém mexe com os cristãos. Contanto que o cristão não comece a debochar da religião dos islâmicos. Não comece a falar mal de Muhammad, que no Brasil é chamado de Maomé, né, que foi profeta, e assim por diante. Então,
Só isso. Não falando mal do Maomé, pode ficar tranquilo lá e pode fazer seus cultos e ninguém vai mexer com eles. Tudo bem? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!